Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo TORD11, ao Tordesilhas, né? Fundo de investimento imobiliário, fundo de papel. Então a gente vai ver qual foi a performance dele aí durante o ano de 2022, né? Fundo que está caindo muito no mercado. Já fizemos a leitura aí recente de outro fundo aí da RCap, né, o VSLH também. Será que ele está indo para o mesmo caminho que o Tord está indo, né? Com muita falta de caixa. Então vamos ver como é que está o Tord aí, como é que ele encerrou o ano de 2022, né? Fundo que caiu mais de 30% aí só nesse mês de dezembro, desde janeiro, tá? Mês de janeiro, hoje 31 de janeiro, já quase aí dia 1º. E o fundo caiu muito aí nesses últimos dias aí agora, né? Então vamos lá. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agri, FIINFRA, é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva aí, deixe seu like, tá? Muito importante pra gente, é tudo de graça. Eu vou deixar também esse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. Também o nosso link no nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, também conheça a nossa área de membros. Tem algumas preferências aí, algumas preferências para que você seja membro do canal e ajude a gente também aqui. Vamos lá então. Relatório do TORD11, fundo que tem tido problema aí durante o ano de 2022. Para quem não conhece, é um fundo que investe aí em papel, né? Tem CRI, tem fundo de investimento, mas tem o seu principal papel do portfólio equity, né? Equities de loteamento. Então, o fundo aí tem o código de negociação na bolsa TORD11. Classificação, ele é gestão ativa, né? Classificação Ambima, prazo de duração determinada para público em geral. Início do fundo foi lá em agosto de 2019. Eu já tive esse fundo lá em 2020, né? Quando ele deu uma estilingada ali com a valorização do Serra Verde, eu fui e vendi o fundo, né? Ali próximo a R$ 12. Tinha pego a 10, 10,30, vendi a R$ 12, mas o fundo depois começou a ter muito problema de caixa aí nesse período, né, de 2022 principalmente. O fundo despencou aí no mercado, né, e está com uma distância muito grande, né? Hoje, por exemplo, encerrou a R$ 5,51 no mercado. É isso mesmo, caiu muito aí nesse mês de janeiro, né? O fundo aí então amargando, né, um alto prejuízo para os seus cotistas, né? E o gestor é a RCap Asset Management, né, que pegou aí esses fundos, né, e acabou aí piorando a situação, né? Administrador é a Vortex DTVM, taxa de administração tá por aqui, né, 1,30%, fundo é aproximadamente aí R$ 500 milhões, né, que dá o patrimônio líquido dele aqui. E o valor que ele distribuiu em dezembro foi 4 centavos por cota. A gente vai ver o porquê, qual a estratégia do fundo. E hoje o fundo está aqui com 111 mil sofredores, aqui os cotistas do TORD11, mais de 35 milhões de cotas emitidas tem o fundo. Bom, fundo, vamos para os comentários aqui do gestor, né? Um tempo que a gente não fala também aqui do TORD11. TORD então que distribuiu 4 centavos. Pagou aí no último dia 13, se eu não me engano, de janeiro, anunciado no dia 30 de dezembro, né? E se a gente for ver lá o valor do dividend yield com base no valor atual de mercado de R$ 5,51, está quase 18% de provento, né? Então, mas fique ligado, né? Fique ligado, tem que conhecer o fundo, conhecer o papel, saber se ele está aí saudável financeiramente. Não é o caso do TORD11, que tem aí sofrido com as questões de inadimplência também, né? Dividend yield aqui no mês foi de quase 0,30%, então muito abaixo aí, inclusive da poupança, né? A poupança está muito mais acima, quase praticamente mais que o dobro que isso. Ele também fala aqui das movimentações da carteira em dezembro, então aportou em equities que já estavam em carteira. E em dezembro ele fala que as operações do fundo encontram-se adimplentes perante a totalidade das suas obrigações. Então as operações do fundo estão adimplentes, mas tem muitos CRIs aí, inclusive com problemas, né? Problemas de caixa também, né? Apesar disso, a equipe de gestão deliberou pela redução da antecipação da distribuição do resultado contábil acumulado. O fundo tem um resultado de caixa de contábil acumulado, só que esse resultado não se reflete em caixa. A gente vai ver isso mais para baixo aqui, dentro do relatório gerencial, na parte de resultado financeiro, né? Tal decisão reflete a necessidade pontual de manutenção da reserva de lucro acumulado para mitigar o risco e não reposição de sua não reposição de resultado de caixa positivo futuro.
Então, ele fala aqui sobre o cenário dos equities, que é desafiador para o fundo, né? Mas a gente vê aí, por exemplo, né, a questão de alocação, né? Porque o THR11 principal também que gera resultado para o fundo dentro do portfólio do THR11 são os equities de loteamento e o fundo aí pagando proventos acima de 1% já há algum tempo, né? Então, pode ser que esteja que pegar o exemplo lá do THR11 para poder aprender a fazer isso. E aí o que a gente vê aqui, né, é realmente as operações do fundo aí, o portfólio do fundo sofrendo bastante com relação ao resultado aí se transformar realmente em caixa. Fala aqui como fato subsequente, que também a gente leu lá no VSLH 11, o lote metro quadrado pagou aí provento em janeiro, né, quase 4 centavos por cota, quase igualando o Tord inclusive, né, foi de 1,9 milhões em dividendos, porque o Tord tem uma posição aí considerável dentro desse fundo de investimento imobiliário que é fechado para pessoas jurídicas, né? Bom, aqui tem as demonstrações do resultado do exercício, então ele separa aqui o resultado de caixa e o resultado contábil. O que interessa para o cotista é o resultado de caixa, tá? O fundo teve 856 mil reais em receitas e continua sem ter essas receitas de equity, que é o principal investimento que o fundo faz. O fundo não consegue gerar aí, não sei porquê, também não entendo as questões a fundo do papel, mas os equities não geram caixa para o fundo, né? Gerou aqui um resultado contábil em maio de 2022, bastante considerável, mas não gera caixa para o fundo, né? E aí realmente tem que entrar a fundo para saber qual é a real situação desses equities, né? Os CRIs aqui gerando aqui normalmente os juros, né? 790 mil reais, porém tem alguns problemas aí que está sinalizado em vermelho, a gente não sabe também a fundo, mas tem algum problema que o fundo está tendo que fazer algum plano de ação nesses CRIs. Fundo de investimento imobiliário aqui 40 mil reais, reduziu bastante também, né, em relação aos meses anteriores. E outras receitas 26 mil reais, despesas 256 mil, né, estando ali dentro do esperado, inclusive a questão das despesas dos controladores, que é a taxa de gestão e administração que não pode faltar, né? E aqui então o resultado de caixa foi de 600 mil reais. O fundo utilizou então aí o caixa do fundo, né? Parte aí do caixa que o fundo ainda tem, 2 milhões e 200 mil reais para poder distribuir 2 milhões e 800 mil reais e mesmo assim o resultado distribuído foi de 4 centavos por cota, né, de distribuição. Bom, mais para baixo a gente vai verificar o regime aqui de competência contábil, né? O fundo segue ali com resultado do lucro contábil acumulado bastante alto, porém o resultado de caixa ali não está tão legal assim, né? Mais para baixo a gente verifica que o período, as distribuições nos períodos, né, de 2022 dos dividendos, então variou bastante aí nesse período, né? Inclusive ele distribuiu o lucro contábil aqui em junho, referente a maio, ó, 23 centavos, depois não distribuiu em julho e depois passou a distribuir proventos aqui equilibrando ali, não distribuindo nada muito exorbitante, né? O fundo que tem ali um dividend yield no ano, né, de 11,52%, mais impulsionado por esse dividendo pago em junho, isoladamente de 23 centavos e meio, né? E se você for pegar o valor de mercado, como eu falei lá, com base no valor de mercado atual, está quase 18% de dividend yield. Aqui a gente vê a performance do fundo, então reduzindo aqui cada mês aqui a questão da liquidez no mercado, foi de 400 mil reais a liquidez no mercado, volume médio diário, né, que já foi bastante alto, como a gente verifica aqui em 2021, e o fundo, depois de alcançar quase 12 reais de mercado, né, que na verdade chegou a passar dos 12 reais, aqui são valores de fechamento, o fundo agora amarga aqui 7,35 de fechamento de 2022 e 2023, como eu já falei, está em 5,51 fechamento do dia 31 de janeiro. Bom, mais para baixo a gente verifica que as alocações, o fundo tem aí então um percentual bastante alto em FIIs e em equities, né? 40% em cada um, uma parte aqui quase 20% em CRIs, um pequeno, muito pequeno aqui em caixa, 0,03% em caixa, então o fundo está com dificuldade ainda de caixa. E por setor a gente verifica que a hotelaria é o principal, a gente verifica inclusive nos equities do fundo, né? Investindo mais nos resorts, né, e hotelaria aí, principalmente na região da Bahia, né, Pernambuco, aqui Rio Grande do Sul.
E nos status das obras, 46% já estão performados, ou seja, com obras concluídas, apenas vendendo, e não performado, ou seja, ainda em obras, 53,7%. Mais para baixo a gente verifica as alocações por indexador. Fundo que tem 92% indexado pelo IPCA e 8% pelo IGPM. Cupom médio aqui do IPCA, né, que é o que mais relevante, está em 11,9%. E o fundo tem aqui uma coisa muito preocupante, que é a subordinação, as classes do seu portfólio, né? Subordinado e mezanino, que tem aqui um alto risco em relação à distribuição do pagamento, do fluxo de caixa do papel. 90% da carteira tem esse risco maior em relação à distribuição de fluxo de caixa desses papéis, né? Então, realmente tem um grau de risco muito elevado aqui o portfólio do Tord 11, apesar de a maioria estar no segmento corporativo, né, que aí teoricamente reduziria esse tipo de risco, né, mas aí acaba desequilibrando por conta da classe que realmente não dá preferência ao fundo na distribuição dos proventos. Aqui a carteira de CRI não é grande, a carteira de CRI 84 milhões é o valor atual de mercado. A gente verifica que metade tem algum problema, né? Quando está vermelhinho assim é porque tem algum problema, algum plano de ação que o fundo teve que fazer, ou é falta de caixa do CRI, ou é, né, problema nos pagamentos, ou é inadimplência abaixo de 90%, né? E aí tem que fazer as ações de mitigação de risco. Então, o que a gente vê aqui que tem muito problema realmente o portfólio do Tord 11, tá? Apesar do preço estar muito baixo no mercado, realmente é um risco muito elevado, né? Aqui é o portfólio dos fundos imobiliários, 105 milhões de reais, a posição atual é 198, posição de mercado, então está bem valorizado aí os fundos de investimento do fundo, né? Mais de quase 100% de valorização no mercado. E os equities também, né? Tem com uma valorização interessante aqui. O fundo investiu 168 milhões e está em 202 milhões a posição, só que esses fundos não rendem aí dividendos para o fundo. E aqui o que a gente vê dentro dos detalhamentos aqui qualitativo e quantitativo do portfólio, ele faz aqui uma análise mais apurada dentro dos seus equities, né? Os que estão com algum tipo de problema também está sinalizado aqui em vermelho, algum problema na obra, né? Na execução da obra. Altas taxas aqui de distrato, por exemplo, nesse daqui, no Kawana, né, Residence, 72%. E a gente verifica aqui que não distribui dividendo, ó, zero de dividendo. A posição do fundo está bem valorizada aqui, inclusive a posição do fundo, né, em relação ao mercado. E aqui a gente verifica também o Macaia Residence também, não tem muitos problemas, como a gente verifica aqui nas sinalizações, também não paga dividendo para o fundo. Aqui é o Hilton, né? Também não tem tantos problemas assim, não está sinalizando, né? Ondas para resort também está sem problema, tudo verdinho, tudo dentro do executado ali, 100% já de obra, então só está vendendo. E aqui também tem o resort do lago, né? Tem algum tipo de problema aqui em relação à obra também, o custo da obra aí está elevado, e a execução também possa estar atrasada. Então tem aqui todas as especificações, baixe o relatório, faça uma leitura mais detalhada aqui para você entender mais a fundo. Se você é cotista ou pretende arriscar aí no Tord, né? Conhecer onde ele está investindo, né? Para você entender onde você está colocando o seu dinheiro também, tá? Esse aqui é o relatório gerencial do fundo e mais para baixo ele tem aqui o modelo de operações do fundo. Então leia também essa parte para você aprender aqui os sinalizadores, né? Como é que o fundo investe, o que significa aquela bolinha vermelha, amarela ou verde dentro do relatório, tá bom? Então, bolinha verde, tem algum problema na execução da obra, tem alguma inadimplência ou tem algum distrato elevado dentro do papel, ok? É isso aí então, Tord 11 ainda com muitos problemas, caindo muito no mercado, VSLH indo na sua cola, caindo também no mercado. Eu tenho VSLH, mas não tenho Tord, então o VSLH ainda está com caixa ali um pouco mais alto, mas o Tord realmente está muito seco ali de caixa e é preocupante, inclusive, com relação às alocações no seu portfólio, os riscos que estão ali no portfólio, muito mais elevados do que o do VSLH11, na minha opinião. E se você tem a tua opinião, também coloca aí nos comentários do vídeo, tá bom? Se você gostou do vídeo também, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é cotista do Tord 11, um daqueles 111 mil. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.